Você já fez jejum? Você sabe o que é jejuar? Não sabe? Então fica por aqui que eu vou te explicar hoje. Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Seu lugar na mesa sempre estará reservado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre jejum, mais especificamente sobre o jejum espiritual. Então a gente tem 3 jejuns que assim eu separei, nós temos mais exemplos na Bíblia, né? Mas eu separei os 3 que eu acredito que eles têm uma ligação e eu vou explicar no final do vídeo, vocês vão entender tudinho. Que é o jejum de Moisés, o jejum de Esther e o jejum de Jesus. Como que eram esses jejuns? O que eles têm em comum? E como a gente pode aprender com ele. Então eu vou começar pelo jejum de Moisés. Moisés, ele foi usado para libertar o povo do Egito, né? O povo de Israel do Egito. Então, assim, chegou um momento que depois de passar todos aqueles perrengues que eles tinham passado, dando uma pincelada bem por cima, eles foram libertos, Deus conseguiu resgatar eles do povo do Egito. E aí chega um momento que eles estão no deserto. Nesse momento, Deus chama Moisés para subir uma montanha e falar com ele. Quando ele vai subir a montanha, ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer. Então, o que é esse jejum? Ele não come e nem bebe nada. E ele sobe a montanha. Esse jejum foi a preparação para ele pegar as tábuas dos 10 mandamentos. Então, assim, nossa, mas por que ele precisou jejuar tanto tempo? O que acontece? Naquela época, a gente não podia se achegar muito a Deus, porque Deus, a glória dele era tão grande e o povo tinha tantos pecados que a gente podia ser consumido pela glória dele. Então, Deus conversa com Moisés para ele subir e Moisés abre esse jejum para se purificar. E esse é o primeiro ponto. O jejum, ele serve para você purificar o teu espírito. Então a gente tem as nossas vontades carnais e as nossas vontades espirituais. Então, por exemplo, se você tá no trânsito, alguém te fechou e você quer bater, quer xingar, isso é a nossa vontade carnal. O que é a nossa vontade espiritual? Amém, glória a Deus, vai na fé, tá tudo bem, eu não vou ficar ressentida, às vezes tá num dia estressante e tal. Então, existem essas duas vertentes dentro da gente, a gente tem isso. E até com alguns pastores, algumas pessoas chamam, até Paulo também, ele fala sobre a natureza pecaminosa, que é aquilo que mora dentro da gente. Nada mais é da nossa carne mesmo. Nós somos criados, nós somos formados filhos do pecado, né? Então, os nossos desejos carnais sempre vão florescer. E o jejum, ele ajuda você a reduzir esse desejo, porque a partir do ponto que você consegue ficar sem comer um alimento ou sem comer nenhum tipo de alimento, só tomar água, você tá colocando a sua carne em ordem. Você tá falando assim, olha, eu que mando aqui, você não manda. Então é a mesma coisa, sabe? Moisés, ele jejuou para subir a montanha e pegar as tábuas da lei, que foi quando Deus falou com ele a primeira vez. Quando ele desceu a montanha, o povo tinha feito um bezerro de ouro e tinham feito outros deuses, estátuas, estavam adorando outros deuses, que inclusive era o bezerro de ouro. Então ele ficou muito irritado e jogou as tábuas da lei no chão. Nisso elas quebraram e ele teve que subir novamente. Então ele se prepara novamente, ele faz esse jejum de 40 dias por 2 vezes. A primeira vez foi para buscar as tábuas da lei e a segunda vez ele faz para interceder pelo povo, pedindo para Deus ter misericórdia, porque o povo tinha pecado. Então, Moisés, o jejum que ele faz, tanto é para trazer a lei, quanto para perdão. Então, a gente tem também a história, o jejum de Esther. Dando uma pincelada totalmente no contexto, né? Esther, ela era uma judia, órfã, e ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Então, depois que ela se tornou rainha, existia um homem, um príncipe chamado Ramã. Ele não gostava de Mardoqueu. Tem todo um contexto, né? Porque ele não gostava.
Mas ele não gostava. E aí ele influenciou o rei a assinar um decreto que mataria todos os judeus. Então, Mardoqueu foi até Ester contar para Ester, e Ester ainda explicou, olha, faz mais de 30 dias que o rei não me chama para a presença dele. Eu não posso ir lá, né? Eu preciso que ele me convoque. E aí Mardoqueu explica para ela, falou, olha, você também é judia, se você não nos ajudar, é arriscado você também morrer. Então ela direciona para Mardoqueu, para todo o povo e todos eles, né, os judeus, jejuarem por 3 dias. Então foi 3 dias sem total alimento e nada de água. E ela disse que ela ia jejuar com as servas dela também, para depois ir até a presença do rei. Ela faz o jejum depois de 3 dias, ela vai até a presença, ela se coloca em risco, porque assim, uma rainha ela jamais poderia ir na presença do rei se não fosse chamada. Se ela vai até ele sem ser chamada, ela corre o risco de morrer, porque se ele não gostar da atitude dela, ele pode mandar matar ela. Então, ela faz esse jejum, se coloca em risco no lugar do povo dela para tentar salvar eles. Então, depois ela vai até o rei depois do jejum, pede para falar com ele, e aí tem todo o contexto, né, que ela vai, faz um alimento, ela prepara uma refeição para o rei, e aí ela conta o que está acontecendo. O rei, resumindo do resumo, tá? O rei, ele acaba se irando muito com Amã, e depois, no final da história, Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Então, Deus, além de livrar, ele elimina o inimigo da mesma forma que ele planejou matar o povo. Então, é uma história muito forte, é uma história de uma mulher que salvou o povo. Então, mulheres, sejam usadas, né? Se deixem ser usadas. Nós temos alguns papéis importantes, principalmente de ter a frieza, a clareza, de tomar algumas decisões. Esther foi muito sábia na decisão que ela tomou. A questão de jejuar, quando ela se posiciona em jejum, junto com as servas dela, ela toma um posicionamento de, não, eu vou ter clareza para ter uma solução, trazer uma solução. E ela não vai até o rei e fala, olha rei, estão querendo matar meu povo. Não. Ela faz um jantar, depois faz novamente outro jantar, e a mãe, inclusive, acredita que ele é o top dos tops dos príncipes, mas na realidade não. Na realidade, ela foi extremamente sábia para trazer o contexto e trazer toda a explicação para o rei. O rei poderia eliminar o decreto? Não. Ele não pode, uma vez que ele criou um decreto, ele não pode voltar atrás. Mas o que ele fez? Ele criou um novo decreto e o povo pôde se defender. Mas o povo estava todo jejuado. Então, foi conhecido como um povo que soube se defender muito bem. E outras pessoas que queriam atacar ele já ficaram com medo. Então, esse é o jejum de Esther. Ele é muito poderoso. Algumas pessoas falam de coisas incríveis, né? Pessoas que fazem hoje em dia esse tipo de jejum. Apesar dele ser curtinho, ele é um jejum muito forte. E aí a gente tem o jejum de Jesus. Como eu já falei, eu vou mencionar 3 jejuns aqui. Existe um outro muito famoso, que é o de Daniel. Mas o Daniel eu não vou linkar aqui para a gente não sair muito do contexto que eu quero explicar para vocês. Mas existe o jejum de Daniel, só que Daniel ele se absteve dos manjares do rei, tudo que era muito agradável ao seu paladar. É um outro estilo de jejum, é um outro tipo de jejum. O que eu tô falando aqui é abster totalmente de alimentos, é aquele jejum total. E aí teve o jejum de Jesus. Jesus ele fez o jejum dele antes de começar o ministério. Então ele foi levado ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites, e ele jejuou, e durante esse tempo o diabo foi tentá-lo. Então eu acredito mais, ele foi tentar, eu acredito que ele foi tentar ver se, né, será que ele é Deus mesmo? Será que é o que estão falando? Porque eu acho que nem ele acreditava que um Deus tão grande
ia se fazer homem para nos salvar, né? E aí, Jesus, após 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás, então ele é tentado várias vezes, né? E no final, ele é alimentado pelos anjos. Estou dando uma boa pincelada também, mas é porque a gente tem mais contexto para falar. Então, sim, quando eles terminam o jejum, os anjos são enviados para levar alimento para ele e dali ele começa seu ministério. Foi uma preparação para o que vinha, para o que ele seria usado, né? É muito parecido com o jejum de Moisés, porque Moisés também, as tábuas da lei foi uma preparação para o povo começar a entender quem é Deus e o que eles são em Deus. Então, assim, num jejum de Moisés, era um ensino para o povo conhecer um pouco de Deus. Já no jejum de Jesus, era para o povo conhecer a misericórdia de Deus. Então, eles meio que se completam. E aí, o que acontece? Eu queria trazer para vocês, é muito sensacional. A Bíblia, ela é como se fosse um quebra-cabeça, né? Os 3 jejuns, eles acabam se completando. Então, assim, a gente vai ter identidade, autoridade e sacrifício. Então, o que é a identidade? O de Moisés. Moisés, quando ele jejua, ele traz a identidade. Olha, vocês são servos de Deus, vocês vão seguir essas regras e aí ele vai tratar vocês dessa forma. Aí, quando a gente vem com Esther, o jejum de Esther, ele traz uma autoridade. Ela se torna uma autoridade diante do rei. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. E aí o povo recebe também essa autoridade para se defender. Então, ele é um jejum, eu substituiria fácil o nome por autoridade. Já o jejum de Jesus, ele é o sacrifício. É um jejum que ele traz pra gente o contexto todo. Jesus é Deus e Deus se sacrificou para nos salvar. Ele veio como um homem, morreu como um cordeiro. Moisés, ele mostra que nem só de pão vive o homem. Esther mostra que o jejum, ele pode reverter sentenças de morte. E Jesus, ele leva isso tudo à plenitude. Ele se torna a nova lei e liga nós com Deus. Então, além dele se tornar a nova lei, ele é o sacrifício e ele é a redenção. Tudo no mesmo contexto. Então, ele amarra os 3 jejuns. Então, o sacrifício de Jesus, ele acaba se tornando atemporal. Se você olhar em João 14:15, ele fala assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e eles lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Todo sacrifício que Jesus faz, né, depois, ele traz pra gente a questão de Deus nos tornar um só com ele. E antes isso não era possível. Depois do sacrifício de Jesus, de tudo que ele fez, nós nos tornamos servos por amor. Então, você quer seguir a Jesus? Você vai seguir ele? Você vai ser serva dele? Então, ok, mas vai ser por amor. Você não é obrigado, você não é amarrado a estar com Deus pro resto da sua vida. Você serve se você quiser, você esteja com ele se você quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana espetacular. Que você seja muito abençoado. Que onde você colocar os seus pés, você seja a luz de Cristo por onde andar. Tá bom? Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica por aí, não sai, tá?